programa de estudos online. Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, capítulo 19, a fé divina e a fé humana. A fé divina é a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então veja, a fé é o sentimento inato no homem, mas ele permanece em estado latente no homem. E ele diz aqui que precisa fazer germinar e crescer através de sua vontade ativa. Então, a fé nós devemos ter em Deus, a fé em Jesus Cristo, acreditar nas boas obras, no poder do pensamento positivo, de maneira que essa fé inabalável em Deus nos faz realizar belas obras. E, notadamente, a fé inabalável em Deus nos permite realizar os trabalhos que desejamos, alcançar os objetivos e realizar o bem às pessoas. Ter fé de que o bom trabalho resulta em proveito de si mesmo e também no proveito de muitas pessoas, porque a boa vibração é inapagável, permanece na atmosfera, envolvendo a própria pessoa e todos os ambientes onde ele estiver. Então, a fé é um sentimento inato no homem. Ele já nasce com essa situação prodigiosa dentro de si. E, ao longo de sua existência, vai sendo reforçada pelas práticas e pelo trabalho em prol do desenvolvimento de suas qualidades. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Então, o Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo de sua prodigiosa façanha em prol do bem de todos. Ele tinha fé em Deus, acreditava que Deus estava sempre orientando e que Deus estava junto em todos os momentos. Então, o Senhor Jesus, uma vez, ele estava atravessando um determinado local, juntamente com seus apóstolos, e ele estava dormindo dentro da embarcação. Aí veio uma tempestade, ameaçando a embarcação a naufragar. Os apóstolos apavorados chamaram o Mestre Jesus e ele manifestou o seu poder, conversando com os espíritos elementais e acalmou a tempestade. Não é? E também, uma certa vez, ele, distante da embarcação, estando ainda na terra, ele veio andando em cima do mar até a embarcação e não afundou. E, a exemplo do que o Jesus tinha feito, pediu para Pedro vir até ele, que ele estava distante do barco, da embarcação. Pedro, amedrontado, com medo de afundar, mas Jesus o incentivou para que ele tivesse fé e acreditasse nessa capacidade. E ele começou a andar e, de repente, ele afundou. Aí, pediu para o mestre salvá-lo. Não é? Então, veja que o tipo de fé, não é? A fé que Jesus demonstrou nos seus exemplos e que constam no Evangelho do Senhor Jesus, narrado pelos
apóstolos. Certa vez, Jesus estava perto de uma região e veio uma determinada pessoa controlada pelos maus espíritos. Ele disse, esse homem pediu para Jesus que o livrasse desses maus espíritos. Aí, Jesus tendo feito isso, os maus espíritos pediram que eles tivessem condições de estar junto com uma manada de porcos que por ali estavam. E Jesus permitiu isso, os maus espíritos tomaram conta da manada que, segundo as Escrituras, eles se arrojaram no precipício, caindo nas águas. Não é? Então, tudo isso é uma fé, porque o homem, ele acreditou que Jesus poderia salvá-lo, e de fato o salvou. Não é? Então, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Né? Então, os apóstolos acreditaram no prodígio que Jesus realizava e Jesus afirmou: se você tiver fé para o trabalho que eu faço, para as obras que eu faço, e fará melhores ainda do que eu. Não é? Então, isso é uma questão de fé. Naturalmente, nós, pela experiência, não tivemos condições de provar essa fé que Jesus nos deixou como exemplo. Mas, certamente, todos os homens têm essa capacidade de realizar as obras de cura, de ajudar as pessoas de maneira geral. Isso foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, quem tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então, Jesus demonstrou que o homem é capaz, que basta ter uma boa vontade e consegue realizar realmente os prodígios que Deus realizou. Além desse poder espiritual, Jesus tinha a capacidade de visão, de maneira que ele poderia também enxergar claramente, com facilidade, os espíritos que por ali em volta estavam transitando. Então, isso é um desenvolvimento espiritual capaz que todos, de acordo com o desenvolvimento da consciência desperta, conseguem manifestar, que é uma visão espiritual, não é? É uma visão aparentemente mediúnica, mas, na verdade, por que a maior parte dos espíritos desencarnados enxergam os outros espíritos igualmente desencarnados? Embora, em muitas oportunidades, os espíritos de maior desenvolvimento espiritual conseguem tornar-se invisível aos olhos dos espíritos mais inferiores. Porém, de maneira geral, os espíritos conseguem enxergar uns aos outros. E nós, os encarnados, praticamente, com muita raridade, consegue ver os espíritos, a não ser aquele que tenha já uma qualificação mediúnica mais desenvolvida. Mas, a rigor, a maior parte não consegue enxergar.
Uma vez tive uma oportunidade de orientar uma jovem que ela tinha o maior pavor de sair de casa para, por exemplo, para estender as roupas, porque ela disse que quando fazia isso, enxergava muitos espíritos e ela ficava apavorada. Eu disse, os espíritos não vão te fazer nada, eles estão por aí. E você tem uma capacidade mediúnica que, na realidade, é um dom melhor do que os outros. Você tem uma qualificação mais desenvolvida, só isso. Acredite que eles não vão fazer nada, que você consegue fazer todo o seu trabalho normal e tudo vai correr bem. E, de fato, a partir daquele momento, ela conseguiu melhorar um pouquinho mais. Mas o pavor dela era muito grande, porque ela falava que tinha muitos espíritos ao redor, sempre olhando, observando. Então, o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esse mesmo milagres quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, quem tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então, isso corresponde também aos objetivos. Se você tem fé e tem um objetivo definido, e com a certeza de querer vencer, você consegue, como está escrito aqui, né? Que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Então, nós temos na história muitos fatos de pessoas com muita fé conseguiram alcançar seus objetivos. Né? Porque quando tem uma fé bastante desenvolvida, bastante forte, e principalmente rogando a Deus a infinita sabedoria e amor, as forças divinas também favorecem a sua realização. Por isso, tenha fé, habitue-se a rogar a sabedoria e amor de Deus para que te oriente em todos os aspectos. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Realmente, né? Jesus, com seus exemplos, foi fazendo com que seus apóstolos também manifestassem os dons de realização dos milagres. Porém, certa vez, Jesus, juntando os seus apóstolos, rogou aos céus e fez fluir elevadas vibrações que possibilitassem aos apóstolos manifestarem ainda mais os poderes espirituais, realizar milagres, prodígios, ajudar a todas as pessoas. E assim, os apóstolos conseguiram manifestar diversas façanhas, ajudando muito a comunidade e divulgando o ensinamento do Senhor Jesus. Por que será que quando Jesus estava consolidando o seu apostolado, aqueles homens, com muita docilidade, aceitaram o convite do Senhor Jesus? Por quê? Porque, na verdade, os apóstolos, eles já tinham sido destinados no mundo espiritual antes de nascerem. Eles já faziam parte da escolha feita pelo Mestre Jesus, e quando, após encarnados, quando Jesus os convidou um a um, eles já tinham esse conhecimento, esse dom na alma, de que fariam parte do apostolado do Senhor Jesus. Por isso que, quando Jesus chegou para um cobrador de impostos que viesse ajudar na contabilização dos homens, das almas, ele fechou a coletoria de impostos e seguiu Jesus com muita tranquilidade e com docilidade. Da mesma maneira, os demais outros que foram convidados por Jesus, todos aceitaram incondicionalmente, acreditando e tendo fé
no Senhor Jesus. Não é? Os apóstolos, com o exemplo do Senhor Jesus, também fizeram milagres. Né? Muitos fizeram milagres. Uma vez, Pedro estava às portas de um templo e veio uma pessoa desequilibrada, com problemas de locomoção, pedir para Pedro. Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas tudo que tenho, isto te dou. E o abraçou, né? E pedindo para o Senhor Jesus que manifestasse, que aquele amor se manifestasse em forma de um milagre para aquele homem. E de fato, aquele homem que não conseguia se locomover, passou a andar normalmente. Isso é um milagre. Isso é a fé. Fé incondicional no Mestre Jesus. Ora, o que eram esses milagres senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. Então, esses milagres, ele diz aqui que eram os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens até então. Né? Quando você tem fé, você consegue mover montanhas segundo a afirmação do seu Jesus. Né? Então, fé demonstra a sua capacidade de realização, mas fé em Deus. Fé incondicional em Deus. Por quê? Porque, pela afirmação ainda do Senhor Jesus, eu e Deus somos um. E pela palavra do ensinamento do Evangelho, o reino de Deus está dentro de vós. Então, dentro de cada um está o reino de Deus. E Deus está no interior de cada pessoa, constituindo a essência divina. Portanto, o homem é capaz, acreditando em Deus, na fé inabalável, consegue realizar qualquer prodígio, porque Deus é o poder, Deus é a força. Acredite nisso, porque a sua palavra constitui a força de concretização, porque Deus está sustentando toda essa força da palavra. E pela palavra, aqui diz, não é? Completamente compreendido pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo. Veja que magnetismo, então, é o poder de transmissão e de atração da força do pensamento, poder da mente. Isso se transmite e consegue até mover objetos pelo poder do pensamento e da força. Veja que no mundo espiritual, de acordo com o histórico de muitos relatos, os espíritos conseguem se locomover usando naturalmente poder chamado volitação. Eles conseguem se locomover com uma determinada facilidade, usando o poder da mente, tendo fé de que é capaz. Não é? E por que o ser humano aqui na Terra, ele não consegue voar, volitar? Não é? Ele anda se arrastando em todo quanto é lugar. Mas porque o corpo é um material denso, pesado, feito para andar na Terra, para viver na Terra. Enquanto que no mundo espiritual, o espírito se utiliza do corpo perispiritual, uma vestimenta bastante leve, que possibilita ao espírito, com o poder da mente, se locomover no espaço, chamado volitação. Né? Isso é com o poder da fé. Imagina um ser humano recém-desencarnado chegando lá e pedindo para ele volitar. Ele não consegue.
ele tem que treinar bastante, tem que ter fé de que quando estiver voltando não vai despencar. Né? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Né? A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que se der. Né? No que você falta a tua fé? Para você conseguir um bom emprego? Né? É preciso ter fé de que eu e a pessoa que necessita do trabalhador, do servidor, do colaborador, é um só. Não é? Então, com o poder da fé, você atrai ou é atraído para o local certo. Por isso que tem aquela oração da prosperidade. Deus é a vida e força em meu interior. Me conduz para o lugar certo, com as pessoas certas, para a verdadeira prosperidade. Né? Então, Deus é que conduz. Faça a oração. A oração. Deus é quem realiza as minhas obras. Eu e Deus somos um. Onde eu estou presente, Deus está comigo. E com essa certeza, tenha fé. Fé de que você realmente consegue. Uma vez estava numa determinada localidade e eu disse, queria tanto conhecer Manaus. Aí, ato contínuo, logo em seguida, eu recebi um telefonema de uma pessoa de lá me convidando para ficar lá mais ou menos uma semana. Eu disse, não, eu estava brincando, não quero ir não. E não fui. Não? E não fui. Então, é uma questão de você ter fé, afirmar. A sua palavra é força de concretização. Né? Então, o homem, a faculdade da fé que o homem destinar à sua necessidade terrena ou às suas aspirações celestes e futuras. Você é espírito. Você está continuamente em evolução, no caminho da evolução. Você está se adiantando no seu aprimoramento, nas suas qualidades. E tenha fé de que a vida futura, no mundo espiritual, você vai estar num local bem melhor. Pela afirmação do Senhor Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é? Então, aqui onde nós estamos é uma morada na casa do Pai. Aqui onde nós estamos é uma morada chamada céu. Não? Aqui é o céu, mas ao invés do céu parece mais um inferno. Não? Mas não deixa de ser uma morada do Pai. À medida que nós evoluímos nas nossas concepções espirituais, na nossa consciência, e aprimorarmos as nossas qualidades, nós vamos alcançando patamares mais elevados e vamos modificando o local de nossas moradas. Né? Então, o homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Nós temos inúmeros exemplos no histórico da nossa humanidade, homens que triunfaram manifestando uma fé inabalável. Não é? Consta num dos livros de prosperidade que uma determinada pessoa queria trabalhar na empresa de Thomas Edison. E como ele não tinha dinheiro, ele fez um grande esforço de chegar até ao local para conversar com o próprio Thomas Edison. O nome dele, Barney. Ele, com a sua fé inabalável, demonstrou grandiosa capacidade
vencendo os obstáculos e, finalmente, demonstrando para o próprio Thomas Edison o poder que ele tinha como um grande vendedor, tornando-se depois um grande colaborador, sendo inclusive sócio na empresa do Thomas Edison, Barney, né? E ele contribuiu grandiosamente para a expansão dos negócios do Thomas Edison. Em qualquer empreendimento que se queira crescer em forma de trabalho, de produção e de mercado, existem dois fatores: produção e comércio. Notadamente, você tem que saber dividir corretamente esses dois fatores. Ou você é de produção, ou você é de comércio. Tentando realizar as duas coisas simultaneamente, provável que seu poder de crescimento, de expansão e de melhorar nos negócios seja bastante limitado. Por isso, tenha em sua mente que você, cuidando bem da produção, consiga um colaborador eficiente na área de comércio. E os dois formam um empreendimento perfeito, de sucesso. Toda a história demonstra que tanto a produção quanto o comércio são os dois pilares que fundamentam o sucesso de qualquer empreendimento. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobre e belas ações. Tira da sua fé da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda, nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E, por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. Então, veja só, né? Tenha fé. Tenha fé de que amanhã vai ser melhor. Tenha fé de que essa situação difícil do momento vai passar. E aguarde com paciência. Mas não fique na ociosidade. Fique estudando, fique mentalizando as suas boas tarefas. Tente desenvolver planos, ideias, planejamentos. Aproveite para estudar, para fazer uma reciclagem nos seus conhecimentos. Então, crendo no seu futuro, que preenche a sua vida com nobres e belas ações. Quando você crê no futuro, no futuro espiritual, no futuro celeste, naturalmente que você tem que realizar boas obras, nobres e belas. Por quê? Porque você tem que preencher a sua alma de boas qualidades, qualidades de Deus, treinando e se preparando para esse futuro. Todos os dias corresponde a uma fase do seu treinamento, na paciência, na tolerância, na resignação, na persistência, na coragem, na fé. Todos os dias você desenvolva suas qualidades. Então aqui diz: crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé a certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda, caso se realizem os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. Então tem a certeza na felicidade futura. É que você manifesta a sua fé. Suponhamos que por alguma razão você quer realizar um bom casamento e fica esperando, mas tenha fé. Fé de que você vai encontrar uma pessoa adequada, de acordo com o que você espera. Uma pessoa boa, de boas qualificações,
e pessoa de fé, na verdade e o amor de Deus. Então você tem que ter fé. A sua fé é força de atração das coisas belas, nobres e harmoniosas. E de acordo com a sua fé, todo o seu trajeto é coroado exatamente das circunstâncias que você idealiza em sua mente. Por isso, não há más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Não é? Tenha fé. Tenha fé de que você consegue se livrar das suas más inclinações, dos vícios, das más situações que o rodeiam. Tenha fé. Acredite. Não é? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação, e pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Não é? Sempre diga, como disse Paulo, o apóstolo, eu mesmo nada posso, mas Deus que está em mim faz as obras. Por isso tenha fé, faça a sua parte, seja o canal de manifestação do amor perfeito de Deus. Se você mantiver o amor no seu coração, certamente todas as suas coisas tendem a correr bem. Então, o amor é a força da vida. O amor é a força que faz concretizar todas as coisas boas. Recebo constantemente pedidos de orações de pessoas que têm desavenças, atritos, conflitos, às vezes com a própria esposa, com o marido, com a sogra. E consideram a vida difícil na situação que vivem. Sempre pedem as orações. Quais orações devemos fazer? A oração principal é manifestar o amor. Quando se tem o amor, não há necessidade de atrito, de conflito, de pedido de perdão. Só existe o pedido de perdão quando existe na alma o ressentimento. Portanto, como Jesus disse, perdoa 70 vezes 7. Ato contínuo, qualquer situação, você diga, eu te perdoo e você já me perdoou, tudo está em ordem e harmonia. Mas se existir o amor, não há necessidade de perdão. Portanto, em qualquer circunstância de conflito, atrito, desarmonia, desentendimento, manifeste mais amor. Visualize no interior de cada pessoa a presença divina, a essência divina, o próprio Deus que se aloja no interior de cada pessoa. E visualize essa perfeição. E reconhecendo essa essência divina no interior de cada pessoa, manifesta-se essa perfeição. Porque o mundo que nós vivemos é projeção da nossa própria mente. Todas as pessoas ao nosso redor correspondem a espelhos da nossa imagem refletida, ou seja, acolhemos em todos os locais as qualidades que temos dentro da nossa própria alma. Se temos imperfeições, erros, coisas negativas, essas coisas negativas tendem a ser mostradas pelas outras pessoas. E como são coisas negativas, tendemos também a não gostar. Mas, na verdade, olhando as imperfeições que as pessoas demonstram, podemos modificar a nossa própria qualidade. Como? Demonstrando amor, mais amor, como Jesus nos demonstrou. Em todos os locais, portanto, ame as pessoas, como Jesus disse. Amai ao teu próximo como a si mesmo. Assim, você sempre vai poder viver em harmonia. Embora
É possível que muita gente talvez não se simpative e nem goste de você, mas não faz mal. Você vai levando na sua caminhada, amando todas as pessoas, não deixando nenhuma pendência. Assim, você vai evoluindo gradativamente para conquistar um elevado nível espiritual. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Deus abençoe. Muito obrigado. A oração citada no estudo se encontra neste livro, As Graças da Oração, e vamos realizar neste momento. Peço a você que acompanhe mentalmente. Rogo a Deus infinita orientação, proteção e bênção em todos os meus pensamentos, palavras, atos e decisões, e que todas as minhas atividades transcorram na mais perfeita ordem e harmonia e de acordo com a vontade de Deus. Deus é a vida e força em meu interior, me conduz para o lugar certo, com as pessoas certas, para a minha verdadeira prosperidade. Que assim seja, graças a Deus. Esse livro, As Graças da Oração, bem como os demais livros, se encontram nesse site, que você pode, inclusive, fazer os pedidos de oração e as consultas e orientação espiritual. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção.